7 de maio de 1856, na casa do Sr. Rostand, médium Senhorita Jafé. Minha missão. Pergunta. A Hahnemann. Outro dia os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se a confirmais. Resposta. Sim, e se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objeto quase constante de tuas meditações, isso não deverá te surpreender. Deves cumprir o que sonhaste há muito tempo. É necessário que nisso trabalhes ativamente para estar pronto, porque o dia está mais próximo do que pensais. Pergunta. Para cumprir essa missão, tal como a concebo, são necessários meios de execução que estão ainda longe de mim? Resposta. Deixa a providência fazer a sua obra e estarás satisfeito. Acontecimentos. Pergunta. A comunicação dada outro dia parece fazer presumir acontecimentos muito graves. Poderíeis nos dar algumas explicações a esse respeito? Resposta. Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, porque os tempos preditos para uma renovação da humanidade estão chegados. Pergunta. O que causará essas ruínas? Será um cataclismo? Resposta. Não haverá cataclismo material, como o entendeis, mas flagelos de todas as espécies desolarão as nações. A guerra dizimará os povos. As instituições antiquadas submergirão em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se desabe para se abrir uma nova era ao progresso. Pergunta. A guerra não estaria, pois, circunscrita a um país? Resposta. Não. Ela abraçará a terra. Pergunta. Nada, no entanto, neste momento, parece pressagiar uma tempestade próxima? Resposta. As coisas prendem-se por um fio de aranha, parcialmente cortado. Pergunta. Pode-se, sem indiscrição, perguntar de onde partirá a primeira faísca? Resposta. Da Itália. 12 de maio de 1856. Sessão pessoal na casa do Sr. Baudin. Acontecimentos. Pergunta. A verdade. Que pensais do Sr. M? É um homem que terá influência nos acontecimentos? Resposta. De muito ruído. Ele tem boas ideias. É um homem de ação, mas não é uma inteligência. Pergunta. É preciso tomar ao pé da letra o que foi dito, que lhe cabia o papel de destruir o que existe? Resposta. Não, quis personificar nele o partido do qual representa as ideias. Pergunta. Posso manter relações de intimidade com ele? Resposta. Não para o momento. Correrias perigos inúteis. Pergunta. O Sr. M, que tem um médium, disse que se lhe precisou a data da marcha dos acontecimentos, por assim dizer, com dia fixo. Isso é verdade? Resposta. Sim, foram-lhe fixadas épocas, mas foram os espíritos levianos, que não sabem mais do que ele e que exploram a sua exaltação. Sabes que não devemos nunca precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos, certamente, ocorrerão num tempo próximo, mas que não pode ser precisado. Pergunta. Os espíritos disseram que os tempos estão chegados e em que essas coisas devem se cumprir. Que sentido é preciso ligar a essas palavras? Resposta. Para coisas dessa gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos? Elas nunca chegam bruscamente e como um raio, mas estão, de há muito, preparadas por acontecimentos parciais, que lhes são como os precursores e como os ruídos surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, vos dizer que os tempos estão chegados, sem que isso signifique que as coisas chegam amanhã. Isso quer dizer que estais no período em que ocorrerão. Pergunta. Confirmais o que foi dito de que não haverá cataclismos? Resposta.
Certamente, não tendes a temer nem dilúvio, nem abrasamento de vosso planeta, nem outras coisas desse gênero, porque não se pode dar o nome de cataclismo a perturbações locais que não se produziram em todas as épocas. Não haverá senão um cataclismo moral, de que os homens serão os instrumentos. 10 de junho de 1856, na casa do Sr. Rostand, médium, Senhorita Jafé. O Livro dos Espíritos. Pergunta a Hahnemann. Pensei que, uma vez que logo acabaremos a primeira parte do livro, para ir mais depressa, poderia pedir ao Sr. B para me ajudar como médium. Que pensais disso? Resposta. Penso que seria melhor não se servir dele. Por quê? Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Pergunta. Seu espírito familiar de B é a mentira, isso não impediria a um bom espírito se comunicar pelo médium do momento que não se evocasse o outro espírito? Resposta. Sim, mas aqui o médium ajuda o espírito, e quando o espírito é falso, a isso se presta. Aristo, seu intérprete, e B acabarão mal. Nota. B era um jovem médium escrevente muito fácil, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante, que tomava o nome de Aristo. Bajulava nele uma tendência natural ao amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. Esse jovem, tendo acreditado encontrar em sua faculdade uma fonte de fortuna, seja pelas consultas médicas, seja pelas invenções e descobertas rendosas, disso não recolheu senão decepções e mistificações. Algum tempo depois, dele não se ouvia mais falar. 12 de junho de 1856, na casa do Sr. C., médium, Senhorita Aline C. Minha missão. Pergunta à verdade. Bom espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi assinada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, eu vos peço, se é uma prova para o meu amor próprio. Sem dúvida vós o sabeis. Tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário como chefe, a distância é grande, e eu não compreenderia o que poderia justificar em mim um tal favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Resposta. Confirmo o que te foi dito, mas convido-te a muita discrição se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que te surpreende hoje. Não ouvideis que podeis vencer como podeis falir. Neste último caso, um outro te substituiria, porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um homem. Não fale, pois, jamais da tua missão. Esse seria o meio de fazê-lo fracassar. Ela não pode ser justificada senão pela obra realizada, e ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens te reconhecerão, cedo ou tarde, eles mesmos, porque é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Pergunta. Certamente não tenho nenhuma vontade de me gabar de uma missão na qual creio apenas eu mesmo. Se estou destinado a servir de instrumento para os objetivos da providência, que ela disponha de mim, mas nesse caso reclamo a vossa assistência e a dos bons espíritos para me ajudarem e me sustentarem na tarefa. Resposta. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de tua parte, não fizeres o que é necessário. Tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. Pergunta. Quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência de minhas capacidades? Resposta. Não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não, ser-te-á preciso expor-te ao perigo.
Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar, e o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de um caminho florido, não encontra sob os seus passos senão espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tal missão, a inteligência não basta. É necessário primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também da prudência e do tato, para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, do devotamento, da abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. Espírito Verdade. Espírito Verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem dissimulação. Senhor, se vos dignastes lançar os olhos sobre mim para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos. Disponde do vosso servidor. Em presença de uma tão grande tarefa, reconheço a minha fraqueza. Minha boa vontade não faltará, mas talvez as minhas forças me trairão. Supri a minha insuficiência, dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias, sustentai-me nos momentos difíceis e com a vossa ajuda e a de vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos objetivos. Nota. Escrevi esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada. E constato que ela se realizou em todos os pontos, porque sofri todas as vicissitudes que me foram anunciadas. Fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Libelos infames foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram desnaturadas. Fui traído por aqueles em quem coloquei a minha confiança, pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris foi um foco contínuo de intrigas urdidas por aqueles mesmos que se diziam por mim e que, fazendo cara boa diante de mim, me dilaceravam por detrás. Disseram que aqueles que tomavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Não mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho, a minha saúde foi alterada e a minha vida comprometida. No entanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos que me deram, sem cessar, provas manifestas de sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não senti um só instante o desfalecimento nem o desencorajamento e que constantemente persegui a minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, deveria esperar tudo isso, e tudo se verificou. Mas também, ao lado dessas vicissitudes, que satisfação senti vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas doces consolações as minhas tribulações foram pagas. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte dos numerosos aflitos que a doutrina consolou. Esse resultado não me fora anunciado pelo Espírito Verdade, que sem dúvida desejou não me mostrar senão as dificuldades do caminho. Quanto não seria, pois, a minha ingratidão se eu me queixasse?
Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, entendo as satisfações morais, superaram muito sobre o mal. Quando me chegava uma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade. Colocava-me por antecipação na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde descobria o meu ponto de atraso, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingir. Fizera-me disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. 17 de junho de 1856. Em casa do Sr. Bodin, médium, senhorita Bodin. O Livro dos Espíritos. Pergunta: a verdade. Uma parte da obra foi revista. Seríeis bastante bom para me dizer o que pensais disso? Resposta: o que foi revisto está bem, mas quando tudo acabar, será preciso revê-la ainda, a fim de estendê-la sobre certos pontos e abreviá-la em outros. Pergunta: pensais que deva ser publicada antes que os acontecimentos anunciados se tenham cumprido? Resposta: uma parte sim, mas tudo não, porque te asseguro que teremos capítulos muito espinhosos. Por importante que seja este primeiro trabalho, não é de alguma sorte senão uma introdução. Tomará proporções que estás longe de supor hoje, e tu mesmo compreenderás que certas partes não poderão ser publicadas senão muito mais tarde e gradualmente, à medida que as ideias novas se desenvolverem e tomarem raízes. Dar tudo de uma vez seria uma imprudência. É necessário deixar à opinião o tempo de se formar. Encontrarás impacientes que te empurrarão para a frente. Não os escuteis. Vê, observa, sonda o terreno, sabe esperar e faze como o general prudente que não ataca senão quando o momento favorável chegou. Nota: escrita em janeiro de 1867. Na época em que foi dada essa comunicação, eu não tinha em vista senão o Livro dos Espíritos, e estava longe, como disse o Espírito, de suspeitar das proporções que o conjunto do trabalho tomaria. Os acontecimentos anunciados não deveriam se cumprir antes de vários anos, uma vez que não o foram ainda neste momento. As obras aparecidas até este dia não foram publicadas senão sucessivamente, e me encontrei levado a fazê-las à medida que as ideias novas se desenvolviam. Daqueles que restam a fazer, o mais importante, aquele que pode ser considerado como o coroamento do edifício e contém, com efeito, os capítulos mais espinhosos, não poderia ser publicado sem prejuízo antes do período dos desastres. Eu não via então senão um livro e não compreendia que pudesse ser fracionado, ao passo que o Espírito fazia alusão àqueles que deveriam seguir e que haveria inconveniente em publicar prematuramente. Saber esperar, disse o Espírito. Não escutes os impacientes que te empurrarão para a frente. Os impacientes não faltaram, e se os houvesse escutado, conduziria em cheio o navio sob os escolhos. Coisa bizarra. Ao passo que uns me gritavam para ir mais depressa, outros me acusavam de não ir mais devagar. Não escutei nem uns e nem os outros. Constantemente tomo por bússola a marcha das ideias. De que confiança no futuro não devia estar animado à medida que via se realizarem as coisas previstas e reconhecia a profundidade da sabedoria das instruções de meus protetores invisíveis. 11 de setembro de 1856. Em casa do Sr. Bodin, médium, senhorita Bodin. O Livro dos Espíritos. Depois de ler alguns capítulos de O Livro dos Espíritos, concernentes às leis morais, o médium escreveu espontaneamente: compreendestes bem o objetivo de teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos contentes contigo. Continue. Mas, sobretudo, quando a obra estiver terminada, lembra-te de que nós te recomendamos fazê-la imprimir e propagá-la.
É de uma utilidade geral. Estamos satisfeitos e não te deixaremos jamais. Crê em Deus e caminha. Vários Espíritos. 6 de maio de 1857, em casa da senhora de Cardone. A tiara espiritual. Tive ocasião de ver, nas sessões do Sr. Rostand, a senhora de Cardone. Alguém me disse, creio que foi o Sr. Carlotti, que ela possuía um talento notável para ler na mão. Jamais acreditei no significado das linhas da mão, mas sempre pensei que isso poderia ser, para certas pessoas dotadas de uma espécie de segunda vista, um meio de estabelecer uma relação que lhe permitisse, como aos sonâmbulos, às vezes, dizer coisas verdadeiras. Os sinais da mão não são senão um pretexto, um meio de fixar a atenção, desenvolver a lucidez, como o são as cartas, a marca de café, os espelhos ditos mágicos, para os indivíduos que gozam dessa faculdade. A experiência, mais de uma vez, me confirmou a verdade dessa opinião. Seja como for, essa senhora, tendo-me convidado para ir vê-la, cedi ao seu convite, e eis um resumo do que ela me disse. Sois nascido com uma grande abundância de recursos e de meios intelectuais, força extraordinária de julgamento. Vosso gosto está formado. Governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo julgamento. Sujeitais o instinto, a paixão, a intuição ao método, à teoria. Tivestes sempre o gosto das ciências morais, amor ao verdadeiro absoluto, amor da arte definida. Vosso estilo tem do número, da medida, da cadência, mas às vezes trocais um pouco da vossa